sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados nos ensinamentos de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Hoje, o tema para a nossa reflexão é a Pátria do Evangelho, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E recebemos nossa convidada, Cida, trabalhadora do movimento espírita. Seja bem-vinda, Cida. Oi, obrigada, Vanderlei. É um prazer estar novamente aqui junto contigo para falarmos um pouquinho sobre o Espiritismo. Perfeito. E nós vamos iniciar numa obra, na primeira obra do Pentateuco, o Livro dos Espíritos, na pergunta 788, que Allan Kardec fez aos Espíritos. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade, que a história comprova, não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os espíritos responderam a Kardec da seguinte maneira essa questão: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, eles nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo, ela se exaure, ela se acaba como a de um homem. Mas aqueles povos cujas leis egoístas obstam ao progresso das luzes e da caridade, eles morrem, porque a luz, ela mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Então, a gente, né, às vezes a gente não pensa, mas olha, eles estão colocando para nós que os povos têm alma, como os indivíduos. Então, aqueles povos cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, eles viverão e servirão de farol a outros povos. O Espírito Miramês, ele faz um comentário a esse texto de individualidades coletivas, que é muito bom, ele esclarece bem para nós esse entendimento. Então, ele vai dizer assim, ó: a lei do progresso espiritual, ela é uma lei que, de fato, ela é reconhecidamente real, ela existe, essa lei, né? Então, cada pessoa e cada povo tem a sua ascensão e a sua queda. Então, nós podemos observar isso na história de todos os povos do planeta, pois são processos da evolução das criaturas. E a gente, é verdade, quando nós começamos a estudar, ver a história, a gente vai vendo, né, a ascensão do povo e a sua queda, né, quando a gente pensa em Roma, por exemplo, que foi um povo que cresceu tanto, e depois a queda também que teve com o seu império, né, ali com os seus soldados, enfim, só para a gente ilustrar um pouquinho. Então, a gente reconhece isso. E ele também diz que na Terra não existe felicidade. Por que não existe? Né? Porque a Terra ainda é imperfeita, mas porque os homens ainda desconhecem o equilíbrio das suas forças poderosas que nós possuímos, que são o progresso moral e o progresso intelectual. Quando um povo, então, se apega a só um desses, vai ocorrer certamente um desnível, né, por lhe faltar o equilíbrio. Somente para o futuro, que não se encontra muito próximo, é que as nações deverão descobrir essas duas asas que as levarão à estabilidade espiritual.
por encontrar o amor em todas as suas irradiações cristãs. Então, a gente vê que é exatamente isso. Hoje, os povos, nós estamos com progresso intelectual muito avançado, né, em todos os termos quase, mas o progresso moral ele está bem distante, então é uma disparidade, né? Isso vai envolver as criaturas que vão formar os povos. Então, somente, ele está alegando aqui que somente no futuro que isso vai melhorar, que nós vamos ter uma estabilidade espiritual, quando houver um progresso moral muito maior, né? Porque a necessidade de há, então, esse equilíbrio de caminhar mais ou menos próximo, pelo menos, para que essa estabilidade espiritual se dê e para que a gente encontre o amor em todas as suas irradiações cristãs. Então, os povos, eles são individualidades agregadas que deverão crescer juntos, por uns precisarem dos outros em trocas permanentes de valores. Há necessidade disso, né? Hoje, quando a gente vê como ajuda de um povo para o outro, então o ideal é que se crescesse junto, ainda que essa realidade não seja vigorante agora, mas ele está dizendo que é exatamente isso. Porque todos os sofrimentos, eles são oriundos da falta de conhecimentos espirituais e da prática das normas estabelecidas pelo Cristo. Então, quando o povo, as pessoas não têm o conhecimento espiritual, é naturalmente que nós não vamos vivenciar, né, as normas estabelecidas pelo Cristo, que é o amor, né, e várias outras virtudes. Então, ele também alega aqui para nós, que existem no mundo atual duas forças poderosas que foram nascidas das mentes dos homens, que são ansiosos por poderes transitórios. E essas duas forças são o capitalismo usurário. O que é um capitalismo? Né? Aquele sistema, é o que nós vivemos hoje, né? O capitalismo, um sistema econômico baseado, então, na legitimidade dos bens privados, né, e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, mas isso tudo visando o objetivo de adquirir lucros. Então, esse capitalismo, ele passa a ser usurário exatamente porque aqueles, né, são poucos que têm, não são muitos que têm as propriedades que geram todo esse dinheiro, em detrimento daquele que não tem, né? E ele se utiliza, então, desse poder, dessa capacidade de comércio, de indústria, de trabalhar a economia, e envolvendo, né, empréstimos, envolvendo a usura, envolvendo juros exorbitantes, às vezes. Então, isso dá uma disparidade, onde a gente vê que alguns têm muitos, alguns não têm quase nada, ou não têm nada. E também o outro, né, que ele fala que a outra força, que é o socialismo ateu. O socialismo, que é uma doutrina política e econômica, que ela prega a coletividade dos meios de produção e distribuição mediante a supressão da propriedade privada, né, e das classes sociais, seria sempre com a ideia de ser todo mundo igual, digamos assim, né? Só que a gente verifica que onde existe o socialismo não é bem assim, dessa maneira que funciona, quase, né? Porque também vai ter corrupção e várias outras coisas envolvendo, e esse socialismo ateu, onde não se reconhece, né, a existência de Deus, não se reconhece essa paternidade, digamos assim, tornando-se difícil, né? Porque aí também vai gerar um sistema de empobrecimento também das pessoas, de privações. Então, ele diz que esses dois movimentos que são vigorantes no mundo, eles tendem a morrer, porque ficarão a dizer Senhor, Senhor, somente nas linhas frágeis da teoria, vai ficar só na teoria, sem condições espirituais da vivência, para dar lugar, então, à força do Cristo. Então, ele está aqui prevendo, dizendo para nós que vai haver o encaminhar, né, o desencaminhamento, o encaminhamento para o progresso, para o alavancar, o crescimento, que gere, então, essa força do Cristo, que gera uma filosofia social cristã.
Então, é essa filosofia que vai vencer e estabilizar os homens dentro das normas naturais, com a finalidade precípua de amar o próximo como a si mesmo. Nada vai faltar dentro da justiça de Deus. É lógico, quando a gente lê aqui, nós estamos ainda distanciados disso, mas haveremos de alcançar esse patamar no processo evolutivo, né? Uma sociedade mais justa, né? Então, enquanto os homens estiverem alimentando, então, os monstros do orgulho e do egoísmo, eles vão viver sofrendo as consequências que essas imperfeições trazem ao ambiente onde elas vivem, porque elas devem ceder lugar ao amor e à caridade. Então, Lucas registrou também um capítulo sobre isso, no capítulo 6, versículo 46, porque ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É necessário fazer o que Jesus manda que seja feito, atualizar as vidas dentro dos seus preceitos a cada dia, porque a reforma íntima de cada um se refletirá no seu exterior. Então, a felicidade, o céu existe ou pode existir dentro do coração que ama, né? Então, não são decretos e leis humanas, não vão consertar a vida de ninguém, se elas não são compatíveis com as leis eternas, com as leis divinas. Então, as leis da terra, elas devem obedecer às leis do céu. Deus nunca deixou, como dizem alguns, o mundo nas mãos dos homens e com ele nunca deixou de se importar. Deus cuida da gente. Como se engana quem faz essa dedução? Os destinos dos homens estão nas mãos de Deus e ele, o supremo criador de todas as coisas, nos dirige e ainda mais com todo amor. Então, queiramos ou não, nós somos dirigidos e em torno de nós, dos dois planos da vida, nós estamos cercados por testemunhas espirituais, constantemente, por ordem daquele que é a vida. Então, não existe uma estabilidade eterna na Terra entre os povos. A vida no planeta é transitória, mas com o tempo pode-se viver quase feliz, dependendo do modo de viver. Cristo é a felicidade. Quem acompanha o mestre dos mestres está sempre iluminado pelo seu amor, aprendendo com ele a amar também. Então, um povo mais espiritualizado servirá de modelo para os outros povos. Porém, para servir de exemplo, é necessário o equilíbrio das forças que ele possui. É imprescindível que o intelecto esteja em plena conexão com a moral cristã. Amor e sabedoria com as mãos dadas, e desta junção nascerá a luz. Agradecemos, Cida, a tua contribuição valiosa com esse tema aí, que é de incalculável preciosidade, né? E gostaríamos de ouvir aí tua mensagem aos nossos ouvintes, falando um pouquinho a respeito do Brasil com relação a essa missão de ser a pátria do Evangelho. Essa missão, né, ela está, de uma certa forma, tem o livro lá do espírito Humberto de Campos, que foi psicografado pelo Chico em 1938, que o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, ele vai abordar o seu tema, dentro dos temas, os acontecimentos da história do Brasil no plano material e também no espiritual, para demonstrar essa missão que foi confiada ao Brasil, de pátria do Evangelho. Então, o Emmanuel, na introdução desse livro, ele já dá um tópico bem importante. Ele diz assim: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, outros países eles tiveram sua importância no desenvolvimento, em determinadas épocas, no desenvolvimento da humanidade. Então, assim é o Brasil na atualidade, com essa missão de ser a pátria do Evangelho, né? Cuja semente foi plantada por Jesus há mais de 2000 anos atrás, quando passou pela Terra. Então, nós concluímos dizendo que mesmo com tantos problemas que o Brasil passa, que as pessoas falam, mas como o Brasil vai ser pátria do Evangelho? Olha o que a gente vê aí, violência urbana, corrupção, falcatruas, tantos levando vantagem. Mas, apesar de tudo isso,
Nós temos que ver que há solidariedade no Brasil, há amor entre muitos de seus cidadãos. Então, o Brasil tem, mundo afora, essa imagem de um povo hospitaleiro, um povo feliz, um povo alegre, um povo que sorri, que acolhe, que na tragédia ou na luta do dia a dia se ajuda. Então, a nossa missão do Brasil não é de ser a nação mais rica do mundo, a mais perfeita, não. A missão, como pátria do Evangelho, eu entendo assim, mas é da gente estender a mão da fraternidade, né? Vivenciar isso para que isso cada vez mais contagie, para que o amor possa ir se estendendo. Bem, agradecemos também com alegria os nossos irmãos que nos prestigiam, colaborando com a doutrina espírita. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.